Peiurupe xeremimbo é. Vocês vieram, alunos? Que bom! Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso online de Tupi Antigo. Como dito na aula anterior, hoje nós vamos estudar mais consoantes da língua tupi e vamos estudar a acentuação desse idioma. Vamos ver nessa aula as consoantes que a gente ainda não viu na aula passada e vamos estudar sobre quais palavras são acentuadas, onde a gente coloca acento agudo, essas coisas. Vamos começar então pelas consoantes que a gente ainda não viu na aula passada, começando pela consoante P. O P do tupi não tem segredo, ele é igual ao do português. Tentem repetir comigo esse primeiro exemplo aí. POC, POC, POC. Significa estourar, explodir. Bem intuitivo também, né? POC, estourar. É daí que vem pipoca, mas vocês vão entender isso mais pra frente. O próximo exemplo é esse aí, tentem repetir comigo. P, P, P. Significa pé. O P não tem segredo, ele é igual ao do português. O som diferente que vocês estão vendo aí é por causa do U, né, que a gente viu lá na aula sobre vogais. Agora, então, vamos para o R. O R do tupi é um pouquinho diferente em uma situação. Quando ele está no começo de palavras. Por exemplo, essa palavra que vocês estão vendo aí, a primeira, no R, se pronuncia assim. Re, ri. Re, ri. Re, ri. Significa ostra. Ostra. Como vocês podem ver, o R do tupi, ele tem esse som, como que eu posso dizer, um pouco vibrante, mesmo no começo de palavras. Então a pronúncia não é reri, não, ele não tem esse R aspirado em tupi, mesmo no começo das palavras. No tupi, mesmo no começo das palavras, o R vai ser esse R, r. Não chega a ser aquele R, não é R também, não é reri, não. Não é assim também. É um R brando, igual o R de aranha no português. Pera, pera, é esse R assim, re, ri. Tá certo? Quando ele estiver no meio de palavras, entre vogais, aí é igual ao do português, ele tem esse mesmo som também, esse r também. Entre vogais é a mesma coisa. E isso a gente já sabe fazer quando está no meio de vogais. Por exemplo aí, ara, ara, ara. Significa dia ou mundo. Não tem segredo nenhum para pronunciar. A única coisa diferente nessa palavra é a oclusiva glotal, né? O apóstrofo aí, mas isso a gente já viu nas aulas passadas, né? Ara, ara. Você dá uma leve, cortada de ar na garganta. Continuando, temos o S. O S do tupi, ele sempre tem som de S, mesmo entre vogais. Vamos ver um exemplo de cada vez aí para a gente entrar nisso mais a fundo. Temos essa palavra aí, sama, 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 significa corda. Agora a próxima é a só, a só, a só, significa vou, eu vou. Como vocês podem ver, mesmo quando esse S está no meio de vogais, ele tem som de S, ele nunca tem som de Z, não. Em português, na língua portuguesa, quando esse S aparece entre vogais, ele tem som de Z, mas no tupi não, mesmo entre vogais é som de S. Agora, uma importante observação que eu tenho a fazer é a seguinte: esse S, quando ele vem depois da letra I, aparece um I, depois aparece o S, esse S vira X. Tá certo? Se lembrem disso, isso é importante. Então temos aí um exemplo. I mais soca. São duas palavras diferentes em tupi, mas quando aparecem nessa ordem, I depois soca, vira I, choca. I, choca. Significa socar ele.
o ato de socar ele. Mas não se preocupem com o significado agora, o importante é a pronúncia, certo? Então, I mais X mais S, I mais S dá X, ok? O S vira X. Vamos para a próxima consoante, o T. Repitam comigo a primeira palavra de exemplo aí. Tava, tava, tava. Significa aldeia. Nenhum segredo, né? Fácil. Agora vamos para o próximo exemplo. Tenta repetir comigo. Vocês vão ver que tem algo diferente aí, mas eu explico depois. Tenta repetir comigo. Tim. Tim. Tim significa nariz ou bico. Como vocês viram, como vocês ouviram, esse T, ele não tem som de ti, não é tim, não é tim. Ele não tem som de TCH, né, igual no português em tchau. Não. O som é de T mesmo, é um T duro. Tim, certo? Mesmo antes de I ou antes de E. É sempre assim. Vamos para a próxima consoante agora. Consoante U. U com acento circunflexo. Eu sei que você deve estar estranhando, como assim U é consoante agora? É que esse U com acento circunflexo, só esse com acento circunflexo, o outro não. Sem não é. Mas com acento circunflexo é consoante. Certo? Com acento, esse U com acento circunflexo é consoante em tupi. Ele tem som de W. Imagina que no lugar desse U com acento circunflexo está um W. Pronto, é isso. Ele tem som de W. Palavra de exemplo aí que nós temos, a primeira é ura. Ura. Ura significa pássaro, ave. Vamos para a próxima. Auie. Auie. Auie significa muito bem, basta, tá bom, chega. Tem todos esses significados, mas não se preocupe com os significados agora. Então, auie, basta, tá bom. Agora, a próxima consoante é o X. Só que o X é aquilo que eu expliquei para vocês. Vejam só aí. Ele quase sempre só aparece depois de I. Porque, tecnicamente falando, ele é um alofone do S. E o S depois de I vira X. Então vejam, nos dois exemplos que eu estou mostrando aí para vocês, que eu trouxe, aparece o X logo depois de um I. Primeiro exemplo, Taixó. Taixó significa sogra. Próximo exemplo, Ovaixuar. Ovaixuar significa responder. Vou aproveitar essa palavra aí, Ovaixuar, para fazer uma observação. O som do R, eu não falei isso na hora que a gente estava na letra R, mas mesmo no final de palavras, ele também é um R meio vibrante, tá? Então, Ovaixuar, Ovaixuar, certo? Não chega a ser igual a gente vê em alguns sotaques, né? Em que ele é bem forte, né? Não seria Ovaixuar, não. É só um R que vibra um pouco, mas não tanto, ok? Ovaixuar, Ovaixuar, certo? E por último temos aí mais uma consoante. Sim, vocês devem estar estranhando, mas o Y não era uma vogal? Sim, mas quando ele está com um acento circunflexo em cima, aí ele vira uma consoante. Temos aí de exemplo essa palavra, tentem repetir. Aplaua. Aplaua. Aplaua significa homem, certo? Agora vamos entrar na parte da acentuação.
Quais palavras que são acentuadas em tupi, que tem acento que marca a tonicidade, o acento agudo? Vamos lá. Primeiro vamos começar pelas que não são. Eu coloquei aí perguntando quais que são acentuadas, mas eu vou começar mostrando quais que não são acentuadas. As palavras terminadas em consoante, em vogal nasal ou nas vogais I, U e U não são acentuadas, porque elas são sempre oxítonas. Elas sempre têm como sílaba tônica a última sílaba. Por exemplo, potar. Potar significa querer. A gente não acentua ela porque ela termina em consoante. Se termina em consoante, a gente já sabe que a sílaba mais forte é a última. É potar, não é potar. Entendeu? É potar. Leia potar. Próxima. Pufuron. Pufuron significa salvar. Aí termina com vogal nasal. Se termina com vogal nasal, a gente já sabe que a última sílaba que é a mais forte. Então a gente não precisa indicar com outro acento, com um acento agudo ou algo assim, não. Só o fato da palavra terminar em nasal já indica que ela é oxítona, que a sílaba mais forte é a última. Pufuron. Entenderam? A sílaba mais forte é a última. Próxima. Significa terra, como vocês já sabem. Ela é oxítona também. A sílaba tônica é a última, só que a gente não acentua porque ela termina em Y. Quando a palavra terminou em Y, em tupi, pronto, acabou, você já sabe que a sílaba tônica é a última. Mesma coisa se a palavra terminasse em U. A palavra terminou em U, você já sabe que é a última, não precisa acentuar. Por exemplo, tem uma palavra que é catu. Catu significa bom. A gente escreve K-A-T-U. Mas a gente não acentua. Porque a gente terminou em U, você sabe que a sílaba tônica é a última. Mesma coisa se terminar em I. Certo? Então, terminou em consoante, em vogal nasal, ou em I, U ou U, não precisa acentuar. Então, o que a gente vai acentuar, afinal de contas? A gente vai acentuar as palavras, por exemplo, as palavras oxítonas, que tem como sílaba tônica a última sílaba, que terminam em A, E ou O. Essas vão ser acentuadas. Exemplo: porará. Porará significa sofrer. A gente acentua o A final. Terminou em A e é oxítona, tem como sílaba tônica a última sílaba, acentua. Coloca o acento agudo. Próximo exemplo. Avaré. Avaré significa padre. Terminou em E e tem como sílaba tônica a última sílaba, acentua também. Próxima palavra. Mondó. Mondó significa enviar. Sílaba tônica é a última. Termina em A, E, O, acentua. Mondó termina em O, então acentuou, certo? Só tem uma exceção. Essa regra só tem uma exceção. A menos que haja uma oclusiva glotal antes da vogal. A gente vai acentuar sempre que a palavra for oxítona e terminar em A, E ou O, a gente vai acentuar, a menos que haja uma oclusiva glotal antes da vogal final. Por exemplo, só O, só O, só O, animal, significa animal. A sílaba tônica é a última, mas não está acentuada, não está com acento agudo. Por quê? Por que, Matheus, não está aparecendo o acento agudo aí? Você não falou que ia aparecer sempre? Então, tem essa exceção. Se apareceu uma oclusiva glotal, um apóstrofo ali antes dessa vogal, não precisa acentuar. Porque sempre que a última sílaba tiver uma oclusiva glotal, essa sílaba vai ser mais forte. Tem oclusiva glotal, é a sílaba mais forte. Então a gente não precisa acentuar por causa disso. Tá certo? A gente vê só O e já sabe que se lê só O porque tem uma oclusiva glotal ali que já indica isso, que aquela sílaba é a mais forte. Porque sempre onde está a oclusiva glotal, essa é a sílaba mais forte. Ok?
Vamos agora para as próximas regrinhas. As palavras proparoxítonas. O que significa proparoxítona? É aquela palavrinha que tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba. Tem a última sílaba, a penúltima e tem a antepenúltima. As que têm como sílaba tônica essa antepenúltima sílaba são proparoxítonas. Essas são sempre acentuadas em tupi. Por exemplo, uacupe, uacupe significa no céu. A gente acentua o A porque ele é a sílaba tônica ali e é a antepenúltima. Uacupe, uacupe, no céu. Próximo exemplo. Soóramo, soóramo significa como animal. Aí, nesse caso, a gente já acentua o O. Por quê? Porque ele é a antepenúltima sílaba. Se ele fosse a sílaba final, como no exemplo acima, aí tudo bem, não precisa acentuar, não precisa colocar acento agudo. Mas, como aí, nesse caso, agora ele já está na antepenúltima sílaba, aí a gente vai acentuar. Agora, paroxítonas a gente não vai acentuar. O que são as paroxítonas? São as que têm como sílaba tônica a penúltima sílaba. Tem a última sílaba e tem a penúltima. As que têm como sílaba tônica a penúltima são paroxítonas. E essas a gente não vai acentuar. Exemplo. Tuba. Tuba significa pai. Não precisa acentuar o U ali. Ok? Próxima. Aiura. Aiura significa pescoço. Essa a gente não precisa acentuar também, porque paroxítonas a gente não acentua. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que essas regrinhas são muito parecidas com as do português, tendo uma ou outra exceção aqui ou ali, mas no geral são bem parecidas. Por exemplo, potar, né? A gente não acentua porque termina em consoante, a gente sabe que ela é oxítona. Em português é igual. A própria palavra querer, que é a tradução de potar, é assim. Termina em consoante e a gente não acentua. É igual ao mesmo caso de potar. Segue a mesma lógica. Aqui, as palavras que terminam em A, E, O e são oxítonas, a gente acentua. Igual em português também. Certo? Uacupe, que é proparoxítona, a gente acentua. Igual a gente faz em português com as proparoxítonas também. Então, a gente vê que não é muito diferente, não é difícil. É só uma questão mais de decorar mesmo. E se você já tem as regras do português bem decoradas, aí fica mais fácil ainda. Tá certo? Então, por hoje é só. Xeremimbo é. Fico por aqui. Esse foi o nosso módulo de introdução do nosso curso online de Tupi Antigo. E eu vou ficar aqui esperando vocês para a nossa próxima aula, tá certo? O nosso próximo módulo, onde a gente vai aprender muita coisa. Vamos aprender pronomes pessoais, vamos aprender verbos, vamos aprender posposições e muito mais, tá certo? Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Ne inhandé.